that like. Hoje eu tô aqui com a Brenda Pires de Carvalho. para nós entender mais sobre um pouco de declamação. Poderia nos contar como começou sua trajetória declamando no CTG? Então, eu comecei a declamar quando eu tinha 4 anos de idade. O meu tio já tinha uns 12 anos e ele já declamava. E eu comecei a escutar ele declamando, ele falando a poesia dele, e eu acabei decorando pela audição mesmo. Sem ler, eu não sabia ler, não tinha nenhuma aprendizagem desse tipo, então eu acabei decorando só de ouvir ele e a poesia dele. E quando a minha mãe, o meu pai e a minha avó, elas viram, eu já estava declamando a poesia do meu tio, assim, só de olhar, só de escutar. Só que elas falaram, não, você tem talento, você tem capacidade, vamos procurar então uma poesia para você, uma poesia adequada. Então a gente foi atrás de uma poesia adequada para mim, que era Prenda, né? E eu comecei a declamar com 4 anos. 4 anos eu fui pro meu primeiro rodeio e fui premiada. Que bom, eles viram o teu potencial. Viram com 4 anos. Quais são os principais temas abordados em suas declamações? Então, isso é um assunto bem vasto, porque as poesias em si, elas podem falar sobre qualquer tema. Pode ser alegre, pode ser triste, pode ser de suspense, até mesmo de terror, entre vários outros aspectos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar o sentimental. Então, assuntos sentimentais que tocam mais, assim, no emocional das pessoas, como saudades, às vezes algumas dores. Eu adoro declamar poemas desse estilo, porque eu acho que traz à tona alguns sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia, né? O último poema que eu declamei, ele se chama Eu Espinho, e ele retrata a dor de um espinho por ser espinho, não ser uma flor. Ou seja, talvez tu possa se encaixar no nosso dia a dia pelo fato de a gente tentar se igualar às pessoas, quando na verdade nós somos o que nós somos e não tem um motivo para sermos o que a gente é. Isso. Como se prepara para uma apresentação? Alguma rotina específica? Então, a gente tem ali no nosso CTG um ensaio para declamação toda quarta-feira. Essa seria a minha rotina básica, a rotina fixa, no caso, de declamação, um ensaio na quarta-feira. Em casa, eu acabo ensaiando na frente do espelho, enquanto toma banho, enquanto faz as tarefas do dia a dia, a gente vai passando a poesia pra testar mesmo se está decorado, se está na ponta da língua, pra não esquecer. Para dar tudo certinho na hora. Isso aí. Quais são os desafios enfrentados na arte da declamação? Olha, eu acho que seria justo falar sobre a competitividade, que é bem presente no mundo da declamação, porque eu já fazem 13 anos que eu declamo, eu comecei com 4 anos, estou com 17 agora. E você acaba conhecendo muitas pessoas, fazendo muitas amizades, que uma hora ou outra você vai ter que competir com essas pessoas, né? Colocar a sua rivalidade à frente da tua amizade, isso talvez pese um pouco. Mas na declamação em si, eu acho que a dificuldade maior seria para decorar os poemas, né? As pessoas que não têm muita facilidade para decorar. Não é o meu caso, as poesias às vezes são muito grandes, tem 5 folhas ou mais. Pode ser um pouquinho mais difícil decorar, um pouquinho mais difícil passar a mensagem, né? Trazer essa interpretação pode ser difícil também. Qual o momento marcante em sua carreira como declamadora no CTG? Existem muitos momentos marcantes para mim como declamadora, mas eu acho que o mais marcante de todos eles foi quando eu premiei no Rodeio da Vacaria, porque o Rodeio de Vacaria é o maior rodeio da América Latina e, assim como todos já sabem, a competição é muito grande, é muito forte, concorrentes muito4 e era meu sonho pegar o troféu do Rodeio da Vacaria e quando eu consegui, eu conquistei o 3º lugar de declamação Prenda Mirim em 2020, no 34º rodeio. Então, pra mim foi, nossa, muito especial. Eu fiquei muito feliz, muito, porque era o meu sonho desde sempre no mundo da declamação, era ter um troféu de vacaria e eu consegui com muito esforço, com muito ensaio, com muita dedicação. Isso vai ser sempre carregado, né? Vai ser sempre. O que diria para quem deseja seguir os passos na arte da declamação gaúcha? Olha, eu acho que o conselho que eu tenho pra dar pra essas pessoas é persistência. Às vezes a gente assiste as declamações e a gente pensa, nossa, mas como que ela consegue fazer aquilo? Como que aquela pessoa, aquele peão, aquela prenda consegue transmitir tão bem? Porque parece difícil, né? Mas tudo é persistência, tudo é evolução, tudo é treino, tudo é, né? No caso, assim, a gente precisa se esforçar, se dedicar. Não se assustar com o começo, porque assim como a declamação, assim como qualquer outra coisa, é sempre difícil no início. Mas depois você pega o jeito e você vai gostar. E eu acho uma das artes, eu sou suspeita pra falar porque eu amo a declamação, é uma arte que tem assim, o meu coração por inteiro,
Mas eu acho a declamação uma das artes que mais te proporcionam colocar para fora os seus sentimentos de dentro e demonstrar tudo aquilo que você sente através das palavras. Então, eu acho assim que para as pessoas que gostam de se expressar, que gostam de contar histórias, que gostam de se comunicar, assim como eu gosto de se comunicar e falar, eu acho que a declamação é o ramo certo. Então, não desistam e foquem nos seus ensaios, nas suas dedicações ali, nos seus objetivos, para conseguir atingir os seus objetivos. E se gosta, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais Leva fácil. com amor e gostando. carinho. Como você escolhe os poemas? Nossa, você já foi. Tô até perdida já. Não tem que cortar. Não foi não? Foi sim, dos poemas. Como que é? Que você irá declamar. Daí você falou que é algo que você gosta. Não. Você perguntou como que tema que é dos poemas. Não, mas é... Ou seja, vai dar a mesma coisa? Sim. Então agora você vai ter que pular. Mas eu consigo cortar isso. Meninas, corte essa parte. Deu errado. Houve um equívoco, porque a pergunta era muito semelhante. Em relação à plateia, como percebe a sua receptividade do público em suas apresentações? Então, existem momentos na declamação que nós iremos se deparar com plateias que não são receptivas. E isso é normal, assim como em qualquer outro lugar. O que acontece, o que eu acho que a gente deve fazer é se preocupar com a nossa apresentação. Não com o que os outros estão pensando, não com o que os outros estão fazendo na hora que nós estamos declamando, e sim focar em fazer uma apresentação boa, entregar o melhor de si, para ter um bom resultado, né? Eu geralmente sou muito bem recebida com as plateias, inclusive no meu último rodeio foi muito bem recebida com a plateia, todos prestando atenção, todos focados no que eu estava falando, no que eu estava apresentando, que pra mim isso facilita muito uma boa apresentação, porque a plateia estar concentrada na sua poesia traz para nós uma tranquilidade de que nós estamos fazendo, né, um trabalho bem feito, uma declamação bem feita para aquelas pessoas. Além das apresentações, participa ativamente de atividades no CTG? Se sim, quais? Sim, eu também danço. E eu também comecei a dançar em CTG com os mesmos 4 anos. Mas primeiro eu comecei a declamar. Eu comecei a declamar e logo uns 4 meses depois, eu já estava declamando com meus 4 amigos, eu comecei a dançar. E desde lá nunca parei, estou aqui firme e forte dançando. Desde novinha nesse ano? Desde novinha. Como a declamação do CTG impactou sua vida pessoal e conexões sociais? Esse é um tópico que eu amo falar, porque pra mim a declamação me ajudou muito em todos os aspectos fora e dentro do CTG. Por exemplo, até mesmo no meu vocabulário, a expansividade de palavras que a gente traz dos poemas para se comunicar no dia a dia aumenta muito quando você lê poemas, né? Porque nós estamos pesquisando poesias de anos atrás, com palavras muito complexas às vezes, que nos ajudam a socializar com mais, né? Com uma oratória muito melhor. A declamação também trabalha muito a dicção, que é uma coisa que, para quem precisa trabalhar como nós, professoras do magistério, ajuda muito na comunicação com os alunos, né? A nossa oratória, a nossa dicção, que tem que ser boa. Então, assim, a declamação me auxiliou muito, muito, muito pra me socializar, assim, no meio público também. Com as palavras, eu me dei muito melhor depois que eu comecei a declamar. Eu cresci com uma visão muito mais elaborada, uma visão muito mais centrada do que é se comunicar em público, muito mais facilitada. Facilita bastante, né? Quais são seus planos futuros na arte da declamação no CTG? Então, nós estamos nos aproximando, então, do 35º Rodeio Internacional da Vacaria. E eu já estou na categoria juvenil agora, não sou mais mirim, mas eu ainda como foi a mirim, é o meu sonho, o rodeio da Vacaria, né? Então eu estou planejando, estou ensaiando bastante, me dedicando para conseguir pegar um prêmio, uma premiação, uma colocação, ter um bom resultado, isso. No rodeio da Vacaria, o rodeio não é Vacaria ainda, é lá em Espumoso, então eu também estou me dedicando, estou ensaiando para conseguir fazer Espumoso ter um bom resultado, até porque o rodeio de Espumoso, ele vale a vaga na final da Vacaria. Então é um passo bem importante ali, que eu vou ter que ter, e um preparo bem grande que eu estou tendo que fazer também, dentro de mim, comigo mesma e pra fora também. Como a declamação no CTG impactou sua vida pessoal, conexões pessoais? Já fez essa pergunta, né? Já? Tá. Corta, meninas, essa parte já foi também. Eu tô bem perdida dessas perguntas aqui. Tá. Como percebe a importância do CTG? Eu perguntei isso? Na preservação e divulgação da cultura. A gente vai voltar. Tá. Como você percebe a importância do CTG em preservação
E divulgação da cultura gaúcha? Então, atualmente os Centros de Tradições Gaúchas, que são os CTG, são o nosso maior meio de preservação da cultura gaúcha, porque são neles que a gente preserva as danças, as reclamações, as chulas dos campos, tudo como eram feito antigamente, né? Hoje em dia, aqui no nosso estado, ainda por muita sorte, a nossa cultura é bem forte. Eu acredito que a cultura gaúcha seja bem viva. Nós vemos ainda na Semana Farroupilha, no 20 de setembro, até fora dessas datas, bastante, né, pessoas envolvidas com o CTG. O que eu acho muito bom, porque, como eu falei antes da reclamação, só traz vantagens para as pessoas que estão no CTG, conseguem apenas, olha, se comunicar melhor, a valorizar também a cultura dentro e fora do CTG, só traz vantagens. Para mim, que estou lá desde pequenininha, eu consigo ver claramente a diferença de quem faz CTG e de quem não faz. É bem perceptível de quem participa e de quem não participa. Então, assim, a preservação da cultura nem se fala, porque eu acho que nós gaúchos daqui do Rio Grande do Sul, né, é nosso dever como moradores do Rio Grande do Sul, nascidos aqui, preservar a cultura gaúcha para que ela nunca morra. Porque honrar nossa cultura gaúcha. Porque é nossas raízes. Foi assim que a gente foi nos anos passados, nossos antepassados foram, e é assim que a gente deveria seguir, mostrando para os nossos filhos, nossos netos, como é bonito, né? Porque eu acho muito bonito e acredito que tem muitas pessoas que também acham. Alguma história específica de alguma apresentação que tenha deixado marca duradoura em sua memória? Tem muitas, mas eu vou contar de uma engraçada, porque eu acho que vale lembrar que a declamação não é só flores, não são só flores, assim como nada na vida. Teve um rodeio, eu nunca tive problema com memória, minha memória sempre foi muito boa, eu sempre decorei com muita facilidade as poesias. Mas teve um rodeio que eu estava trocando de poesia. E eu subi no palco, muito empolgada para declamar uma poesia, e eu ia declamar uma poesia que chamava Vovó Mimosa Parteira, era o nome do poema. O autor era Ruth, a autora era Ruth Ludovico Larré, o nome da autora. Bem difícil. Nossa, o nome já era complicado. O nome já era complicado. E a poesia que eu declamava antes chamava O Forneiro e o Porteirão. Não me recordo do autor agora. E eu subi no palco, anunciei Vovó Mimosa Parteira e comecei a poesia errada, comecei a poesia antiga. Eu anunciei uma poesia e comecei outra. Então assim, aí eu comecei a poesia errada e falei, desculpa, e comecei de novo a poesia certa, porque eu tava com a minha cabeça lá do outro rodeio. E então são coisas que acontecem, foi muito divertido na hora também, né, ver como aprendizado, né, até porque eu não levo a declamação como um peso nas minhas costas, de que você tem que ir, você tem que ganhar, você precisa fazer. Pra mim é mais um esporte, é mais um lazer que eu amo, e é uma arte que eu amo, e eu faço porque eu preservo a cultura, eu faço porque eu gosto de fazer. Então pra mim foi muito divertido, foi muito engraçado. Naquele rodeio, se eu não me engano, eu peguei no 3º lugar, mesmo tendo trocado a poesia, eu voltei, arrumei, eu consegui me consagrar ali com o 3º lugar. Não lembro exatamente o que ano foi, mas me marcou muito essa história, porque todos que estavam lá eram muito risada, porque eu era pequenininha. E eu falei, desculpa, e comecei a poesia de novo. Além do público local, já teve a oportunidade de apresentar-se em eventos fora da sua região? Como foi essa experiência? Sim, eu já me apresentei diversas vezes em outro estado, na Santa Catarina, em outras cidades fora daqui da nossa região. Um exemplo bem recente foi esse nosso ano passado. Eu estive em Abdom Batista, é o nome da cidade, lá em Santa Catarina, que eu declamei num festival de poesia chamado Celeiro da Poesia. É um festival bem grande, bem conhecido, muito difícil também, muito disputado, com muitos concorrentes, pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de toda Santa Catarina ali, todos os catarinenses. É bem forte, e eu me apresentei lá para o público no caso, Santa Catarina, de Abdom Batista. E consegui o 3º lugar. Parabéns, Brenda. Obrigada. Tu poderia declamar alguma poesia que goste muito para nós? Eu vou cortar essa, não vou declamar. Agora que eu li isso. Não vou declamar, não vou. Tá, quantos minutos já deu? 14? Tá muito. Será que passou alguma pergunta? Não sei, eu fiz todas. Tem alguma coisa pra falar? A gente tá voltando pro vídeo agora. Brenda, você sempre teve apoio da sua família? Como que foi isso? Sempre.
Quando eu comecei a declamar, como eu disse anteriormente, foi por conta de assistir o meu tio declamando, né? Então, isso significa que a minha família já era envolvida. Menos eu e minha mãe e meu pai. Mas quando eu comecei a declamar, a minha família se envolveu completamente nesse mundo. Eles amavam, eles adoravam, eles sempre me apoiaram muito, me levaram pra declamar todos os lugares que eles puderam me levar, eles me levaram. Eu também, né, tive aula com professores bem reconhecidos no mundo da declamação, que meus pais me proporcionaram ter essas aulas, eles sempre me apoiaram. E eu também apoio muito a minha família. Tanto que quando eu comecei a dançar depois de grande já, eu sempre pedia para que meu pai e minha mãe dançassem, eles não dançavam. A minha mãe dançou quando ela era nova, mas depois ela parou. E eles começaram a dançar depois de velhos, que eu digo, né? Eles estavam dançando na veterana. Eles param a estima, eles voltam e dançam ainda. Então eles são bem presentes no CTG por conta de mim, porque foi eu que introduzi a família nesse mundo. E eu incentivo a minha família, inclusive o meu irmão tem 10 anos, ele também dança no CTG. A minha irmãzinha tem 4 anos, ela também dança e ela também declama. Então a Sossô, a gente tá já treinando a poesia dela. Mas porque ela gosta, porque ela precisa também, porque ela assiste meus vídeos na internet, porque ela vê, porque ela gosta, nós achamos a poesia pra ela tá treinando, tá ensaiando, pra quando ela se sentir confortável, ela possa ir pra um rodeio e mostrar o talento dela, que eu acho que tá na família, talvez esteja no sangue, porque eu também, eu amo, né, e eu comecei bem cedo, e ela também tá com a mesma idade que eu comecei. Então, assim, a gente se incentiva muito lá em casa. Tem tudo pra ter sucesso igual a irmã. Bom, Brenda, agradecemos pela conversa. Eu que agradeço. Desejamos muito sucesso nessa sua trajetória de declamadora. Que dê tudo certo. Estamos torcendo por você. Muito obrigada. Obrigada.